Alunos e alunas de hermenêutica do 8º período do curso de Direito da PUC-Cerro. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria, discutindo a teoria do direito como integridade e apresentando as principais críticas que Dworkin fará às teses do positivismo jurídico. Como nós vimos na última aula, nós trabalhamos a ideia dos princípios como uma questão fundamental na crítica à discricionariedade. E hoje nós vamos ver de que modo Dworkin vai construir a sua ideia de direito. Porque para ele, ao contrário do positivismo jurídico, o direito não é um conceito semântico, né? O direito não se coloca como uma questão de fato, né? Mas é uma prática social, interpretativa. Tirando-se, portanto, o aguilhão semântico, ou seja, a ferroada semântica, a ideia de que o direito se resume à mera questão de fato, Dworkin, então, vai propor, né, a ideia de integridade como uma resposta interpretativa para o próprio conceito de direito, porque, nessa perspectiva, o direito consegue ser visto da melhor forma possível, cumprindo-se, assim, né, a ideia de que na interpretação no domínio do valor não se apenas discute ou se apenas apresenta o conceito de algo, mas ao interpretar algo no domínio do valor, tenta-se transformar esse algo no melhor que ele pode ser. E é isso que a perspectiva da integridade vai mostrar. Né? Dworkin dirá que a perspectiva positivista, no sentido de entender o direito como um conjunto convencional de regras que foram estabelecidas no passado, acaba por não levar a sério o modo como as pessoas argumentam, agem e raciocinam em termos jurídicos. Né? Nesse sentido, o direito ele não pode ficar preso apenas ao passado. E é nesse sentido que Dworkin, então, vai propor a integridade, que se divide em integridade na legislação, ou integridade apenas, né? E a integridade na aplicação, ou integridade no direito, ou integridade na jurisdição. O princípio da integridade simplesmente, ou integridade na legislação, ou ainda integridade na criação do direito, vai exigir que a comunidade fale a todos os seus membros com uma única voz. É a ideia de soberania popular, baseada na noção de uma comunidade de princípios, de pessoas que estão unidas, não por um acidente de percurso, mas porque defendem o mesmo projeto de desenvolvimento dessa comunidade. A ideia de que os membros dessa comunidade devem ser tratados com igual respeito e igual consideração. Já a integridade no direito, ou integridade na jurisdição, vai exigir que os juízes, ao interpretarem as normas, considerem essas normas como tendo sido feitas por um único autor, a comunidade personificada. Nesse trabalho de interpretação, compreensão e aplicação das normas, os juízes devem agir como membros dessa comunidade, de modo a desenvolver esse direito à sua melhor luz. E aí vem a perspectiva do romance em cadeia, né? Ou seja, quando os juízes interpretam as normas, eles devem se colocar como participantes de um trabalho coletivo, né? De uma obra coletiva comum, como se eles estivessem escrevendo um romance a várias mãos, né? A ideia do romance em cadeia. Portanto, os juízes devem voltar ao passado, não para entender o que foi feito simplesmente no passado e repeti-lo, mas para entender essa história que está se desenvolvendo a várias mãos pela própria comunidade. Saber como esses capítulos foram escritos no passado e tentar entender de que modo deve escrever o capítulo hoje. Né? Nesse sentido, dois princípios importantes agem na tomada de decisão do magistrado, o que Dworkin vai chamar, né, de ajuste e adequação. Pela ideia do ajuste, né, os juízes devem buscar entender o que torna no presente essa comunidade melhor,
né, é a chamada hipótese estética, que no direito se transforma em hipótese política. Ou seja, qual é a decisão que aprofunda no melhor grau possível, no maior grau possível, as iguais liberdades das pessoas. Então, essa é a ideia do ajuste, né? Da adequação. Né? Qual é, portanto, a decisão ou qual o conjunto de decisões que faz com que a comunidade tenha mais igualdade e mais liberdade. Por outro lado, essas decisões elas precisam se adequar à tradição de cada comunidade. Daí porque nessa segunda dimensão, né, é que nós vamos ter a busca pela resposta correta. Porque embora várias decisões possam ampliar as iguais liberdades para as pessoas dessa comunidade, apenas uma vai ser capaz de se ajustar completamente a essa tradição específica da comunidade, de como o direito vem sendo construído nessa comunidade. Né? Então, é por meio da integridade, né, desse raciocínio complexo, que o juiz é capaz de chegar à única decisão correta. Né? Então, é exatamente aí, né, que a integridade ela vai se colocar como mecanismo de interpretação capaz de levar os direitos das pessoas a sério. Percebam que essa perspectiva da integridade, ela, em princípio, é pensada para os casos difíceis, né? Naqueles casos em que aparentemente não há uma resposta clara para a tomada de decisão. No entanto, ela se aplica também muito bem para os casos simples, até porque a diferença entre casos fáceis e casos difíceis não é uma diferença baseada em critérios, mais uma vez, mas é uma diferença interpretativa, de modo que um caso ele pode ser fácil ou difícil dependendo da argumentação das partes. Então, ao contrário do que também colocado por Hart, não existem casos fáceis e casos difíceis em si mesmos, né? Mas esses casos eles podem ser fáceis ou difíceis dependendo do desenvolvimento procedimental, né, das questões levantadas no processo. A integridade, essa estrutura complexa da integridade, ela vai caber tanto para as questões mais complexas quanto para questões mais simples. No caso de questões mais simples, o esforço argumentativo ele é menor. No caso de questões mais complexas, o esforço argumentativo é maior. Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós terminamos a análise da teoria dworkiniana e aí já nos dirigimos para o final do nosso conteúdo. Até lá!